Brasil, mais de 26 milhões de toneladas de alimentos vão para o lixo todos os anos. Mas aquela fruta ou verdura que foi parar lá no lixo pode alimentar muita gente. Só no estado do Rio, mais de 500 mil de pessoas vivem abaixo da linha da extrema pobreza. Para tentar diminuir a distância entre a fome e o desperdício, existe agora uma lei no estado que cria um programa de redistribuição de alimentos excedentes. A lei propõe que sobras de alimentos vendidos em mercados e feiras do Rio sejam distribuídas a instituições beneficentes. Para explicar como funciona esta lei, estou recebendo o deputado Tiago Mohamed e profissionais da gastronomia. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença. Obrigada, deputado. Deputado, quando que surgiu, que o senhor viu essa necessidade de elaborar um projeto de lei focado nessa questão de alimentos excedentes? Esse é um problema que a gente já convive há muito tempo. A gente observa a quantidade de alimentos que são jogados no lixo e a gente se questionava como que fazer, o que a gente pode fazer para tentar diminuir esse problema. Em Brasília, eu tomei conhecimento há um tempo atrás de um projeto de lei que tramita em Brasília até hoje, mas não teve sucesso, chama-se Lei do Bom Samaritano, que incentiva a doação de alimentos por parte de estabelecimentos. Essa lei não avançou, até hoje não foi aprovada, porque essa lei tem algumas questões que provocam muita discussão. Por exemplo, ela obriga restaurantes que já processam os alimentos a doarem esses alimentos. O Código Penal brasileiro coloca em risco o dono do estabelecimento que doar um alimento e, porventura, aquela pessoa que recebe passe mal, e acaba que essa coisa não foi para frente. Em cima disso, coletando alguns dados aqui do estado do Rio de Janeiro, nós pensamos em fazer esse projeto de lei, que agora virou lei sancionado pelo governador, para aproveitar as sobras dos alimentos de mercados, supermercados, enfim, mercados populares, dos alimentos não processados. Porque esses alimentos não processados oferecem um risco muito menor à saúde, porque não foram manuseados ainda, não foram processados. O próprio transporte de um alimento processado, a demora no transporte, o acondicionamento disso pode provocar algum problema. Então, a nossa lei foi nesse intuito. O principal objetivo é criar a cultura da doação de alimentos aqui no estado do Rio de Janeiro. Existem alguns critérios para empresas e entidades beneficentes participarem, né, desse programa. Primeiro tem que fazer um cadastro, é isso? É isso. Nós deixamos a cargo do governo do estado fazer a regulamentação da lei. Por quê? Eles vão ter que juntar as pontas. Vão ter que pegar a Secretaria de Assistência Social, que já tem uma gama de instituições já cadastradas, que já prestam um trabalho de assistência social, um trabalho filantrópico, e identificar quais são aquelas instituições aptas para receber esses alimentos. Além disso, eles também vão fazer um cadastramento dos estabelecimentos interessados em fazer a doação. E com isso criar uma rede de doadores e de recebedores desses alimentos monitorados pelo governo do estado para que a coisa funcione da melhor maneira possível. O senhor falou da questão da conscientização, né, de evitar o desperdício. A gente está aqui com jovens e para saber a opinião deles em relação a isso, vou começar com você, Bruna. Você tem esse hábito de ter esse controle para evitar desperdiçar alimentos? Sim, na verdade é até interessante porque na minha casa a gente faz compostagem, né? Então a gente pega toda a caixa de frutas, verduras, sementes e a gente coloca na terra. E desde pequena eu fui criada assim. Então, até quando eu falo com amigos, não joga isso fora, não sei o quê, eu vou levar para casa essa caixa de banana, eu fico, nossa, achando estranho, né? Porque é estranho, isso não está na nossa cultura, a gente não cresce, né, aprendendo nada disso. Então, quando uma pessoa ou outra que a gente conhece faz, a gente costuma achar meio esquisito, né? Então, é legal a gente debater exatamente para aproximar, para a gente ver que é um problema muito grande e que a gente pode resolver, começando na nossa casa e futuramente num mercado que tem essa consciência, aí os consumidores vão saber, né, sabendo, vão procurar, se informar e também tentar aplicar dentro de casa, né, para poder expandir para outras pessoas. Porque isso partiu de uma casca, né, de uma fruta que é muito normal a gente descartar, né, a gente pode gerar um alimento, né, Daniele? Você que trabalha com isso, fazendo pratos, né, aproveitando alimentos através da Favela Orgânica, quais os pratos que podem ser feitos assim? Então, no Favela Orgânica a gente trabalha com aproveitamento integral de alimentos, né? O que a gente deixa também claro que o aproveitamento integral é diferente do reaproveitamento. No aproveitamento integral a gente utiliza as cascas, a gente utiliza os talos, as sementes. Então, o que não vai para a composteira, por algum motivo, né, a gente aproveita tudo do alimento,
No caso, a casca da melancia a gente pode utilizar para fazer um salpicão, um risoto. Então, o intuito é fazer de um alimento ele se transformar em 5 receitas. E a partir daí a gente conseguir adicionar... não, o desperdício, às vezes, a gente vê só como a comida em si, né? Mas quando a gente fala em desperdício, a gente está desperdiçando a água que foi na irrigação, a mão de obra. E é humanizar os processos mesmo. E ver que por trás daquele alimento tem uma pessoa que trabalhou sol a sol ali. Então, quando a gente está fazendo isso, a gente está valorizando o todo, tanto o produtor quanto o alimento em si, né? Então, agregando valor nutricional, que na casca, às vezes, tem mais valor nutricional que a própria polpa, a própria parte que a gente está acostumado a utilizar. Então, inúmeras formas de desperdício que a gente tem envolvido no alimento. Então, valorizar o alimento que é o importante, né? Dessa conscientização. Como eu sou bióloga, então eu não trabalho diretamente com a gastronomia em si. Eu trabalho mais com a motivação, com a conscientização, que todas as idades eu acho que é importante. A gente, desde pequenininho, a gente começar a ver isso, mas desde também a terceira idade, que vai estar educando um neto. Então, pensar no ciclo mesmo. A gente, no projeto Favela Orgânica, a gente fala muito em ciclo do alimento, em pensar não linearmente, fazer os links, saber que tudo está interligado. Então, quando a gente fala disso, eu fico até pensando em várias coisas ao mesmo tempo, porque uma coisa puxa a outra. Mas sempre. são receitas assim que a gente nem imagina, né? Ela falou de um salpicão. Salpicão, cocada, dá pra fazer isso só com a casca da melancia que eu tô Pois falando. é. Mas casca de abóbora, a própria semente da abóbora, que é da vermífuga, então a gente pode utilizar elas na farofa, como tempero. É importante frisar que isso sem perder o valor nutricional e o sabor, né, Stefano? Você que trabalha com isso também, é chefe. É importante ressaltar essa questão, né? Às vezes a pessoa acha que vai perder o sabor, não vai ser a mesma coisa que uma fruta ou alimento. Eu acredito que o sabor até do alimento ele fica mais forte na casca do próprio alimento, né? A laranja, ela é muito mais, o sabor fica muito mais forte na própria casca da laranja. Você pode fazer várias receitas com a casca da laranja e bolos e tudo mais, que geralmente o pessoal, os restaurantes fazem suco e descarta todo o resto que está ali dentro. Tem vários tipos de produtos que podem ser reaproveitados, né? Na sua cozinha você tem esse hábito de reaproveitar tudo que pode? Reaproveito tudo que eu posso, tudo. Eu trabalho com a cozinha italiana e geralmente assim, eu trabalho não diretamente só com produtos naturais, aproveito muito o tomate não sobra nada, o tomate usa até o suco dele para tudo. Mas assim, massas e tudo mais, uma massa de pizza que eu vou usar e dia seguinte não vou preparar mais aquilo ali, eu faço um pão, que não pode ser mais... Estou sempre reaproveitando tudo, não perco nada. Acho importante isso, assim, a conscientização mesmo, assim, até quando eu trabalho tento ensinar meus funcionários, todo mundo que todo dia estou trabalhando junto com eles e educar as pessoas, né, porque esse é um problema muito de estrutura mesmo, porque nem todo mundo tem essa consciência de o reaproveitamento alimentar, porque é triste, assim, às vezes tu vê as pessoas que não dão valor, não sabem realmente o valor daquilo ali, como pode ser reaproveitado e como pode ajudar tanta gente com pouco, né, todo dia, né? Essa questão da consciência não está só ligada ao reaproveitamento, mas até na primeira refeição, né? A gente faz um prato, às vezes, enorme, sabendo que não vai comer, o famoso o olho grande, o olho maior que a barriga, né, deputado? É importante começar nessa conscientização, né? É verdade, é legal a gente ver que os jovens aqui, todos conscientes, as pessoas estão conscientes disso. Eu acho que a maioria das pessoas hoje já tem dimensão da importância de economizar, de aproveitar, de não jogar fora. Eu acho que a principal questão desse projeto de lei é fazer o governo incentivar isso como uma cultura. Como que as pessoas já se sentem incentivadas a fazer e às vezes não têm condições de fazer isso. Mas os estabelecimentos comerciais também, às vezes tem até intenção, mas não tem uma facilidade, não sabe para onde mandar, não tem segurança de eu vou encaminhar para tal lugar e vai ser reaproveitado e eu não vou ter problema. Se o governo estiver regulando, se o governo estiver à frente dessa política pública, o Estado estando à frente disso, você traz uma segurança para o mercado que quer participar e você envolve cada vez mais as pessoas, que é isso que vai fazer a diferença. Deputado, aqui no Brasil não é muito permitido essa questão de restaurante oferecer comida para moradores de rua, por exemplo? Não é proibido. O que acontece é que os restaurantes não se sentem seguros, não se sentem seguros, porque o Código Penal vai
vai culpá-lo se amanhã, imagina, ele doou um alimento para uma instituição ou para uma igreja, enfim. Alguém passou mal e resolve processar quem doou. Ou seja, ele, com a melhor das intenções, doou o alimento e foi processado por isso. Então, o que a gente precisa é mudar essa cultura, é dar segurança para quem vai doar. Por isso que, nesse momento, para que a gente pudesse avançar nessa questão de incutir na cabeça das pessoas a cultura da doação, a gente não deixou de fora esses alimentos processados de restaurantes nesse primeiro momento na lei. Porque senão ia causar uma discussão muito maior, a gente não poderia avançar. Então a gente está tentando fazer isso de maneira gradual. Vamos colocar os alimentos não processados, a partir daí a discussão aumenta e a gente pode começar a avançar e buscar métodos, legislação segura, para que os restaurantes também no futuro próximo possam doar com segurança. E como que vai ser essa logística entre um supermercado, por exemplo, e uma instituição de caridade? Então, a ideia é que, uma vez cadastrados pelo governo do Estado, pela Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Abastecimento, vai fazer o cadastro dos mercados, que eles possam montar essa rede de logística. Eu até nas minhas emendas ao orçamento, eu coloquei recursos no orçamento do ano que vem, já coloquei recursos nesse programa, para que, se for preciso, se o governo precisar de recursos para montar uma rede de logística, de entrega, de seleção dos alimentos, que já tem um recurso destinado. A ideia é que o programa comece de forma gradual, que a gente possa aumentar e daqui para frente a gente possa garantir sempre no orçamento do Estado recursos para poder tocar esse projeto. E quem que vai fiscalizar isso? A própria Secretaria de Abastecimento, fiscalizar o recebimento, fiscalizar os estabelecimentos que vão doar, sempre com acompanhamento da vigilância sanitária. É bom a gente dizer isso. A vigilância sanitária precisa dar o aval para a doação daqueles alimentos, para que os alimentos cheguem com segurança no consumidor. E por isso que é importante a participação do governo. Se o governo não pegar isso para si, a organização de todo esse processo, desse programa, se deixar solto, o estabelecimento é que vai doar por conta dele, ele não vai conseguir acionar a vigilância, que não vai conseguir acionar o estabelecimento, a instituição que vai receber, e assim sucessivamente. Por isso que quem tem que amarrar isso tudo é o governo. Essa logística de recebimento e distribuição, não teria como a vigilância também trabalhar em cima dos restaurantes também? Com o alimento processado? Eu acho que tem. E isentar os restaurantes numa futura responsabilidade? Isso aí você tem que mudar o Código Penal. O Código Penal prevê penalidades para isso. Então, aí você já joga a discussão mais para cima. Você tem que ir para Brasília, discutir, fazer uma emenda no Código Penal, não é matéria da Assembleia Legislativa, não é matéria nossa. E a partir dali, mudando isso, você conseguir avançar. Agora, isso é uma discussão longa. Esse projeto do Bom Samaritano, que prevê a doação de alimentos processados também, esse projeto tramita desde 97. E até hoje não se chegou a um consenso para conseguir resolver esse problema. A ideia é essa. Criada uma cultura, as pessoas entendendo a importância disso, você possa avançar e ser um pouco mais ousado. Na França, por exemplo, os supermercados que jogam fora os alimentos são multados, com pena até de ser preso o gerente ou o dono do supermercado por ter jogado fora aquele alimento. É justamente sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco, sobre a cultura dos outros países, né? Você não sai daí não, que a gente volta rapidinho.